Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E na descrição desse vídeo eu deixei algumas indicações sobre investimentos que podem ajudar no seu aprendizado. Fala pessoal! Hoje vamos analisar os principais destaques do relatório gerencial do BRCO11 e entender se o fundo continua apresentando fundamentos sólidos para os cotistas. Quando a gente olha para o BRCO11, a primeira coisa que chama a atenção é o tamanho e a qualidade do portfólio. O fundo possui 14 propriedades logísticas distribuídas em regiões estratégicas do país, totalizando mais de 590 mil metros quadrados de área bruta locável. Mas o detalhe mais interessante não é apenas o tamanho atual. O fundo ainda possui potencial de expansão dentro dos próprios ativos. Isso significa que existe espaço para crescimento sem necessariamente precisar sair comprando novos imóveis. Em um mercado cada vez mais competitivo, ter essa capacidade de expandir operações dentro dos galpões já existentes pode representar geração de valor para o cotista no futuro. Outro ponto que merece destaque é a distribuição de rendimentos. O BRCO11 segue entregando um dividendo de 95 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado próximo de 9,6%. Mas além do dividendo atual, existe algo que muitos investidores gostam de acompanhar: a reserva acumulada. O fundo possui mais de 35 milhões de reais de lucro retido, equivalente a aproximadamente R$ 1,98 por cota. Essa reserva funciona como uma espécie de colchão de segurança. Ela não garante dividendos futuros, mas oferece uma margem maior para a gestão atravessar períodos mais difíceis sem grandes impactos imediatos na distribuição. Claro que nem tudo é perfeito. O relatório mostra uma vacância física de 7,4%, concentrada principalmente em 2 imóveis. Quando um investidor vê vacância, normalmente a primeira reação é ficar preocupado, porque áreas vazias significam receita que deixou de entrar. Porém, o que chama a atenção aqui é a postura da gestão. Segundo o relatório, existem negociações avançadas para a ocupação total de um dos ativos vagos e também conversas relevantes envolvendo outro imóvel importante da carteira. Em outras palavras, existe um problema, mas também existe uma estratégia clara para resolver esse problema. Se essas negociações avançarem como esperado, a tendência é que a receita do fundo seja fortalecida nos próximos trimestres. Falando em segurança, um dos maiores diferenciais do BRCO11 está na qualidade dos seus inquilinos. Mais de 76% da receita está ligada a empresas que possuem grau de investimento ou perfil equivalente. Estamos falando de companhias conhecidas nacionalmente e internacionalmente, como Mercado Livre, Natura, Whirlpool, BRF, GPA e outras grandes marcas. Isso reduz significativamente o risco de inadimplência e traz mais previsibilidade para a geração de caixa. Afinal, uma coisa é alugar para empresas pequenas e pouco conhecidas. Outra completamente diferente é ter multinacionais e líderes de mercado ocupando seus galpões. Além disso, a carteira contratual do fundo também transmite segurança. O prazo médio dos contratos é de aproximadamente 4,7 anos, o que pode ser considerado bastante confortável para um fundo logístico. Uma parte relevante desses contratos ainda é composta por contratos atípicos, que oferecem maior proteção contra rescisões antecipadas. Na prática, isso significa que a receita tende a ser mais previsível e menos sujeita a oscilações repentinas. Para quem investe buscando renda recorrente, esse é um aspecto extremamente importante. E talvez o ponto que mais impressione seja o histórico de desempenho do fundo. Desde o IPO, o BRCO11 acumulou uma rentabilidade próxima de 100%, enquanto o IFIX, principal índice de fundos imobiliários do mercado brasileiro, ficou na faixa de 33% no mesmo período. Isso não significa que o fundo continuará superando o mercado no futuro, mas demonstra que a gestão conseguiu gerar valor ao longo dos anos e entregar resultados acima da média para seus investidores. Quando juntamos todas essas informações, o cenário que aparece é de um fundo que continua apresentando características bastante interessantes. Existe uma carteira grande, bem localizada e com potencial de expansão. Existe uma base sólida de inquilinos de alta qualidade. Os contratos oferecem previsibilidade de receita. Os dividendos permanecem atrativos e ainda há uma reserva relevante acumulada.
Ao mesmo tempo, existe o desafio da vacância, que continua sendo um ponto de atenção, embora a gestão demonstre estar trabalhando ativamente para reduzir esse problema. No final das contas, o BRCO11 parece continuar seguindo a mesma filosofia que o tornou um dos principais fundos logísticos do mercado: foco em imóveis de qualidade, contratos robustos e geração consistente de valor para o cotista. O acompanhamento dos próximos relatórios será importante para verificar principalmente a evolução das negociações envolvendo os imóveis vagos, porque esse pode ser um dos fatores que mais influenciarão os resultados futuros do fundo. Lembrando que esta análise tem caráter exclusivamente educacional e informativo. Ela não representa recomendação de compra nem recomendação de venda. Cada investidor deve avaliar seus próprios objetivos, perfil de risco e estratégia antes de tomar qualquer decisão de investimento.